combinação insuperável, né? Fé e humildade. Não tem como você ter humildade e não ter fé. Não tem como você ter fé e não ter humildade, né? Mas é interessante que essa palavra fala que ela dá a entender que a pessoa pode até ter fé, mas dentro dessa fé ela não tem humildade, né? E a humildade é a chave de tudo, né? É a chave de você confiar, mesmo vendo todas as coisas ao inverso do que os teus olhos veem. Quer dizer, você tem tanta fé, então você não soberbece, você tem humildade, reconhecer que o Senhor é provedor, que o Senhor é realizador. Ele é o que faz, o que realiza. O controle está sobre as suas mãos, né? Nada sai da sua presença e da sua constância, né? Estamos aqui na página 23, né, que fala fé e humildade, a combinação insuperável, né? É a combinação perfeita, né? É a combinação perfeita. É o modelo que Cristo deixou para os discípulos, né? Para eles obterem fé e terem fé, e eles terem a humildade, assim como Jesus teve humildade, né? Sendo o Senhor, dono de tudo, filho do dono, e sendo dono, mas lavou os pés dos seus discípulos, né? Se fez como pecador, não sendo pecador, se fez pecador, né? Não sendo glutão, se fez glutão. Não sendo bebedor, se fez bebedor. Por quê? Ele era a pessoa que convivia com os pecadores, né? É interessante, né? Quer dizer, você conviver, mas você não viver com a situação deles, mas você conviver para libertar eles. Jesus ia se sentar com o publicano, né? Ia conversar com a prostituta. Ele não foi conversar com os publicanos, os fariseus, os doutores da lei. Ele ia lá na sinagoga pregar o evangelho, falar a palavra de Deus. Mas ele não ia diretamente neles. Mas nas pessoas, pecadores, Jesus, ele influenciava, né? Eu estava ouvindo, né? Falou, um líder, ele é um influencer. Ele não é um influencer digital. Ele é uma pessoa que influencia. É um líder. Cristo foi esse verdadeiro líder. Demonstração de líder, demonstração de mudanças, né? Que as pessoas viam nele, sim, uma mudança. Ele tem uma face obstinada, né, de quem vai para Jerusalém. Até a face de Cristo falava, né? Até o seu modo de face falava para onde ele ia, o que ele ia fazer. E quando ele falava, né? Que poder que ele fala, né? De onde vem esse poder? Com que autoridade ele faz isso? Então, o modelo de líder de Cristo, né? Que influenciava todas as pessoas e mudava as pessoas naquela situação, né? Mas essa palavra fala o perigo do orgulho, né? Página 23, o primeiro parágrafo. O orgulho é uma coisa sutil. O que é uma coisa sutil? Talvez nós nem percebemos, mas está ali. Está ali, está alojada, né? Está querendo. Essa palavra fala assim, que você não queira reivindicar ser visto, não queira reivindicar ser notado, né? Ser valorizado. No reino não é assim, né? Talvez você vai ser o que mais vai fazer, o que mais vai se doar, né? E o que menos vai ser reconhecido. Mas Deus vê. Aquele que faz em secreto, o seu Pai o dá em secreto, né? Ele é a palavra de Cristo, né? Então é uma coisa sutil. Veja os hippies, que são arrogantemente humildes. Você olha para ele, tem uma aparência de humildade, mas há uma arrogância que ele fala, né? Vai tirar a sandália deles para você ver. Eles podem ser tão humildes que você não pode nem adquirir um par de sapatos de algum deles, não importa o quanto tente. Olhe, um homem que vive seguindo a ordem estabelecida, que também tem aquele espírito arrogante e humilde. Quer dizer, uma pessoa que pode ter até um ministério, uma ordem estabelecida, mas o mesmo espírito que há daquele hippie, talvez há naquela pessoa que é uma ordem estabelecida, né? Porque é uma coisa muito sutil,
Então, arrogância está ali naquele espírito, arrogantemente humilde, uma pessoa arrogantemente humilde. Você não é capaz de tirá-lo do seu paletó e sua gravata e colocá-lo em roupas de rico, por coisa alguma. Por coisa alguma você vai conseguir, né? Todos os homens são orgulhosos por nada. Por nada, né? Todos têm orgulho, mas convém você, né, destruí-lo, né, através da sua humildade, ou você salientar ele, demonstrar ele, né, querer, né, nem o provérbio fala, olhos altivos. O que é olhos altivos? Arrogância, prepotência, né? Então todos os homens são orgulhosos por nada. Quer dizer, isso convém do que? Da natureza humana do ser humano. Eles são orgulhosos por nada, não estão acrescentando nada através desse orgulho. Os quadrados têm orgulho de serem quadrados, e os hippies orgulho de não serem quadrados. Quer dizer, um fica julgando o outro, e os dois são arrogantes, né? Os dois são, na verdade, quadrados, tanto o rico como as pessoas que são quadradas. Essa ideia é uma perversidade, e é a perversidade da carne que Deus resiste e ataca. Olha, é a perversidade que Deus resiste, é a soberba, né? Deus resiste a soberba, e é isso que Deus resiste e ataca. Não somos dignos de nada nesse caminhar. Olha, não somos dignos de nada nesse caminhar. Se temos, aí o detalhe, se temos orgulho em nossos corações. Um espírito crítico, cínico, vai retirar-se e analisar a situação, usando uma arrogância superior que não é nada mais do que orgulho. Quer dizer, o orgulho, ele cria uma capacidade de analisar a situação, né, de uma forma crítica, cínica, né? Ele vai se retirar para analisar. Olha que natureza, né? Eu posso me colocar numa posição e analisar os fatos. Você não pode nada, eu não posso nada, né? Ninguém pode nada. Quem analisa, quem põe na peneira é Deus, né? Ele é o ceifeiro, né? É Ele que capacita, Ele que respalda, é Ele que vê cada um a sua necessidade, né? O seu momento. Quem analisa, né, é o próprio Deus vivo, né? Lembre-se dos incidentes em que Jesus repreendeu os hipócritas. A palavra hipócrita origina-se da palavra grega que significa ator, pessoa que assume e cria a imagem de algo que não é. Ele cria a imagem de algo, ele é como um ator. Não existe aquilo, mas ele cria aquela ficção, né? Em nossa linguagem moderna, temos uma palavra mais fiel ao original grego, que é ainda mais descritiva, né? Ou é contemporânea, né? Vamos dizer assim, que é fingido e mascarado. O povo sempre usará algo para se esconder de trás. Os antigos atores gregos usavam máscaras. Você certamente já viu as duas faces, uma rindo e a outra carrancuda, para significar tragédia, significar a tragédia e comédia, para significar tanto a tragédia, né, e a comédia. Os gregos usavam uma máscara para representar comédias e a outra para representar tragédias. A verdadeira face do ator nunca era vista. A máscara era a sua face, e esta é a palavra que se traduz como hipócrita, ator fingido e mascarado. É isso que significa, né? Estamos lutando pela verdade no íntimo, como fala em Salmo 51:6, que diz: eis que te compraz na verdade no íntimo,
e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. A transformação começa de dentro, não podemos ser falsos. Quer dizer, a transformação sempre vem de dentro. Você lembra, né? Sempre que Jesus fala, né? Ele não se preocupa em lavar, uma obrigação, lógico que nós vamos lavar a mão, mas não é aquela coisa assim, ele não lavou a mão, está em pecado. Jesus falou, não, melhor é o que sai da boca, né, do que vem do coração, do que aquilo que entra na boca, né? É melhor ver o que está dentro do copo do que está fora do copo. Jesus falou. Jesus sempre se importou mais com o coração dentro das pessoas, porque se ele alcançasse o coração, o externo ia ser muito fácil, né? A pessoa pode vir para Cristo, mudar a exterioridade, né? A capa por fora, mas se lá dentro ainda não mudou, vai inverter de novo, vai vir para fora aquilo que está dentro. Você pode pegar um lobo, né, e querer fazer ele uma ovelha, colocar ele dentro, né? Dentro, você vai colocar o lobo dentro de uma jaula e querer fazer ele uma ovelha, né? Na hora que você soltar ele ali, ele vai se apresentar quem ele é. Ele vai apresentar quem ele é. Quer dizer, é o instinto selvagem. Então tem que sair, o que é a natureza humana. Isso tem que ser a regeneração, a transformação, né? E é isso que o Espírito Santo faz através da palavra fiel de Deus, né? Ela regenera o coração e transforma, né, o coração da pessoa. Pode ver, as pessoas na pandemia, passou a pandemia, as pessoas continuam usando máscara. Por quê? Aquilo era um refúgio para esconder a sua própria face, né? Tem alguns também que usou para até fazer assalto, né? E outros começou a usar porque assim tinha vergonha da sua face, mostrar o seu sorriso, né? Se mostrar, criou uma coisa que vai esconder o que nós fazemos, né? Pessoas continuarem usando máscara, sendo que já tinha abolido, parado de usar máscara. As pessoas estavam se escondendo atrás de um pano, através de, né? Então isso é uma coisa que a nossa natureza, ou natureza humana, pode, né, fragmentar e querer se esconder atrás de coisas que são naturais. Quem se esconde, né, através de coisas naturais? Não tem como. Ninguém consegue se esconder, e muito mais nós da presença de Deus, né, que somos cristãos, né? Não tem como, não podemos ser falsos, né? Por quê? Porque Deus é verdadeiro, Cristo é a verdade. Oração: Senhor Jesus, liberta-nos de sermos hipócritas, atores e de criar uma falsa imagem de nós mesmos, a fim de impressionar o povo, ou impressionar a nós mesmos, né? Senhor, queremos chegar diante de Ti com toda a humildade, não com um orgulho que se vangloria. Permita que tenhamos um amor que seja humilde diante de Ti. Amém. Amém. Um amor humilde diante. Permita-nos, Senhor, olha, permita-nos, né? Permita-nos. Continuação da palavra: precisamos nos arrepender do estado de alma que é sutilmente arrogante e orgulhoso diante do Senhor. Sempre que eu visito o Havaí e convivo com o povo das ilhas japonesas, chineses e havaianos, vejo a arrogância do povo os caucasianos, e isso que faz sentir humilde e envergonhado. Eles nem percebem o que estão fazendo. Muitos aulis pensam que o povo das ilhas é arrogante, mas nenhum grupo entende a maneira de agir dos outros. Eu olho ao meu redor e sinto a mesma situação entre o povo de Deus. Eu fico envergonhado do orgulho e arrogância que vejo existindo entre eles. Esse não é apenas um problema de alguns indivíduos, é uma coisa coletiva que precisa ser alvo de arrependimento. Dá para entender aqui? O que ele viu lá nas ilhas, ele viu até dentro do povo de Deus.
Só que lá eles são, né, o povo do mundo. Ele está falando da ilha, né, do Havaí, tinha chineses, tinha japoneses. Ele falou, lá é o povo, mas eu cheguei no povo deles e havia a mesma coisa. Mas aí ele entra a chave, né? Ele fala assim, não, aqui nós precisamos chegar ao arrependimento. Nós temos as mesmas maneiras deles, mas aqui nós temos uma prática, uma ação a ser feita. Nós temos o arrependimento diante de Deus. Não podemos ser orgulhosos diante de Deus. Não podemos. Precisamos de humildade diante de Deus para que Ele venha ao nosso encontro. Amém. Ao nosso encontro. Precisamos dessa humildade, né? Dessa humildade. Oração. Senhor, desejamos ser humildes diante de Ti. Não sabemos como ser humildes, mas vemos a necessidade de ser. Arrependemos-nos e pedimos a graça de Deus para remover esse orgulho de nós. O clamor do nosso coração é que esta obra seja feita. Não pretendemos nos retirar de forma a culpar e criticar outras pessoas. Nem pretendemos assentar na roda dos escarnecedores. Entendeu? Não pretendemos culpar os outros. Foi a palavra de domingo, né? Falou isso aí, falou assim, olha, teus problemas poderiam se resolver muito rapidamente se você fosse só mais um pouquinho dedicado. Só mais um pouquinho dedicado. Né? E é uma realidade. Por quê? Porque você vai estar se achegando mais diante de Deus. Né? E quando você ouve uma palavra, não fica querendo encaixar na vida do irmão, encaixe na sua mesmo. Isso mesmo, amém. Encaixe na sua mesmo. Ah, aquele irmão precisa estar aqui para ouvir, não. Primeiro é você que tem que ouvir, você tem que mudar, né? Você tem que se encaixar, né? Nós lemos a palavra, a Bíblia, a literatura, não para tirar alguma coisa dela, para encaixar em algum irmão. Nós lemos para tirar aquilo que nós precisamos tirar da nossa própria vida. Isso aí, sabe o que eu vejo? Pessoas que pegam uma mensagem, sabendo o que está acontecendo, para interessar a própria pessoa, usando da própria palavra, eu vejo isso aí como acusação. O Stevens vai até mais longe, né? O João fala até assim, fala assim, pegue da palavra, não faça de um forcado, nós temos lá, né? Para vender. Forcado é 4 assim, você até abre ele mais assim, né? Abre ele mais para ele catar mais grama, né? E você enfinca na grama, né? E joga em cima do caminhão, joga para outro canto. Quer dizer, você está pegando e jogando para o lado. Ele dá até essa comparação, ele fala assim, não pegue um forcado para pegar a grama, né? Aquela grama seca para jogar, porque você está pegando a palavra e jogando para o seu irmão, mas pegue um rastelo, a palavra e puxa pertinho de você, né? Quem precisa da palavra é você, não é o seu irmão. Amém. Né? Você tem que orar pelo seu irmão para ele abrir os ouvidos e ter fé por ele, mas a palavra tem que se encaixar em você, né? A palavra tem que estar em você, então pegue a palavra que você ouve, né? E puxe perto de você, traga ela para perto, né? Quer dizer, você trazendo a palavra, quem que você está trazendo para perto? É o próprio Deus, porque o verbo se fez carne, o verbo é o próprio Deus, é o Cristo, né? Não queremos que aquele espírito arrogante ou crítico se manifeste em nós, como se fôssemos pessoas especiais, muito espirituais, que poderíamos julgar todo mundo e todas as coisas, né? Seremos todas as coisas. Senhor, queremos ouvir o que Tu tens a dizer. Abrimos os nossos corações para isso, né? Nós não somos murmuradores por causa do caminho que colocasse diante de nós. Amém. Os israelitas foram libertados da escravidão e guiados através do deserto. Contudo, ainda eram arrogantes em seus corações e murmuravam a Moisés a respeito de tudo o que Deus havia feito por eles. Olha, eles reclamavam por tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Eles não elogiavam por tudo, eles reclamavam por tudo. Imagina. E aí falava da cebola, falava do alho, né? Falava
ó, nós estamos aqui nesse sol agora, quer dizer, estava falando, então a escravidão, né, a tortura lá era melhor, né? Eles reclamavam de tudo, imagine o coração de Deus, né? Senhor, não queremos ser como os israelitas, nós vamos nos submeter a Ti. Quando Tu começares a trabalhar em nós, diremos amém. Senhor, diremos amém. Senhor, refina-nos como ouro puro. Refina-nos como ouro puro. Podemos ver a Tua mão sobre as nossas vidas, por causa das muitas coisas que nos libertasses. Abençoa-nos para que andemos humildemente diante de Ti. Sabemos que resistirás a qualquer orgulho que houver dentro de nós. Tu virás ao nosso encontro e nos tornarás um grupo de pessoas humildes. Não pensaremos a respeito de nós mesmos. Vamos buscar a Tua vontade. Vamos submeter a Ti. Senhor, Senhor, a melhor maneira que sabemos, Senhor, derruba tudo que se colocar no caminho da Tua vontade, tudo que resiste a Ti, derruba tudo, Senhor, no caminho da Tua vontade, tudo que resiste a Ti. Não seremos um povo autoderrotado, amém? Quer dizer, derrubar tudo aquilo que atrapalha, e mesmo assim não seremos um povo derrotado. Continuação da palavra. O que precisamos é apenas clamar ao Senhor e dizer: Deus, perdoa-nos e purifica-nos de nosso orgulho. Dai-nos aquela fé agressiva que ande com humildade em nome do Senhor. É a combinação insuperável, fé e humildade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado, aqui a tradução que ele fala, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Ser manso não significa que você será tão deprimido que não sobrará nada em você. Significa ser humilde, a tradução correta. Significa ser humilde e crer, né? Fé, entendeu? Humilde e crer, fé e humildade. Humildade e fé precisam permanecer juntas, unidas, né? Há muitas coisas que o Senhor tem preparado para que nelas andemos, mas não conseguiremos andar em nenhuma delas sem humildade e fé. Entendeu? Muitas coisas nós não andamos ou não podemos andar sem a humildade e fé, né? Senhor, perdoa-nos pelo orgulho de nossos corações. Cremos que essa arrogância é crucificada com Cristo. Olha, Cristo está junto, né? Até nessa crucificação, né? Olha, Cristo crucificado com Cristo. Podemos estar sofrendo sob a operação do Senhor, mas isso acontece apenas porque ainda estamos no processo de refinação, né? Ser fino através dessa ação, né? Essa vai deixar nós finos, né? Como ouro, né? Através de uma ação, né? Através de uma ação, uma reação a uma ação, nós reagirmos à palavra, né? Deus faz todo o resto, né? O nosso sofrimento terminará quando nós nos lançarmos diante do Senhor e completamente, o nosso sofrimento terminará quando nós nos lançarmos diante do Senhor em completa humildade. Deus começará a operar em nós. Se pensamos que fazer a vontade do Senhor será uma coisa maravilhosa para nós, é que o orgulho está falando. Olha, eu achei tremendo isso, né? Isso mostra que ainda estamos como escravos de nossas obras mortas. Faremos a vontade do Senhor, mesmo que ninguém o veja, é o que eu tinha citado, né? Mesmo que ninguém veja, que ninguém nos louve
ou elogie, né? Que fala, a tradução fala mais certo louvar, que é elogiar, por fazê-la. Ou mesmo que nada de pessoal seja jamais conseguido com isso. Mesmo que nada pessoal seja jamais conseguido com isso, faremos a vontade do Senhor humildemente com fé. Mesmo sem ser visto, sem ser aplaudido, né? Continuaremos e quereremos, né, fazer a vontade de Deus. De que maneira? Na humildade e com fé. Na humildade e com fé. Tem um escrito que um pastor escreveu, ele escreveu uns 20 títulos, né? Aí eu tinha um ministério numa igreja, aí ele estava afastado. Aí ele estava conversando na mesa e ele reclamando, né? Reclamando dos membros da igreja. Eu falei, ó, veja bem, eu ouvi uma coisa, né? E eu falei para ele assim, eu ouvi uma biografia, o pastor falando, ó, eu fiz isso, vocês não deram valor. Eu fiz aquilo, eu coloquei isso, né? Eu ensinei pessoas, as pessoas começaram a querer ensinar mais do que eu, as próprias pessoas que ensinaram, querer sobressair sobre mim. Eu estava doente, mas eu fui na casa das pessoas, e mesmo assim as pessoas não dando valor em mim, né? Eu citando isso para ele, né? E as pessoas, esse pastor, uma biografia ele fazendo, né? E ele falando assim, não, eu fiz isso, as pessoas não davam valor, mas eu continuava fazendo, eu estava fazendo para ser, essa palavra está falando, né? Não um reconhecimento ou um aplauso das pessoas, mas eu fazia para contribuir, eu era o primeiro a contribuir, para ir visitar, eu era o primeiro a visitar, eu fazia, e no fim das coisas as pessoas não sabem, assim, parecia que colocava eu como obrigação fazer aquilo, né? E questionava ainda o que aquilo que eu fazia, né? Aí no final esse pastor fala assim, ó, depois de tudo isso, mesmo que vocês fizeram tudo isso comigo, né? Mesmo tudo isso, vocês, sei que vocês deram a devida importância, né? A retribuição, aquilo, né? Parecia assim que o pastor estava fazendo como obrigação. E eu falando com esse irmão, que estava na mesa com nós, né? E ele falou assim, mas eu peço uma coisa para vocês. Eu peço só uma coisa. Vocês querem que eu continue sendo o pastor de vocês ainda? Mesmo com toda, né, essa ingratidão? Esse ministério falando. Eu falei, então, eu citei para esse irmão, eu falei, então, você está esperando o aplauso das pessoas, entendeu? Se Deus te chamou, você tem que fazer aquilo, né, sem receber aplauso. Você está fazendo para o Senhor, né, e com o Senhor. Então não espere aplauso. Você está, que nem essa palavra falou, você está criticando, murmurando, você está sendo, né, uma pessoa rabugenta, né, criticando as pessoas, se não foram leal com você ou não foram, né? Labão foi leal com Jacó? Não foi leal, não foi, né? Mas o que ele fez? Ele continuou mais 7 anos. Ele continuou mais 7 anos. Ele colocou a vara lá na frente das ovelhas, né? Colocou, descascou. Isso fala de ministérios transparentes, descascados, né, diante do Senhor, abertos, expostos diante do Senhor. Então ele quebrou a palavra na hora. A murmuração dele, não citei isso que eu citei para os irmãos aqui agora, e ele, sabe, ele falou, não, eu estou errado no que eu estou falando. Quer dizer, então, vocês querem que eu continue sendo pastor de vocês, mesmo com tudo isso? Então, esse é um coração de uma pessoa que está servindo, né? Não está preocupado com os elogios ou com as críticas, mas ele está focado no Senhor. Está focado, não está preso nem nos elogios e nem nas críticas, né? É que nem fala, né? Toma pedrada quem tá dando fruto, né? O fruto mais bonito vai tomar pedrada, né? Não é? E o fruto bonito quem embeleza é o próprio Deus, né?
Você é um fruto de Deus, né? Você foi fruto da cruz de Cristo. Muitas vezes nós não podemos tomar uma pedrada, né? Mas não estamos presos a nada, né? Somente a Cristo. Amém? Somos gratos a Deus por esse momento, por essa hora, por essa comunhão da sua palavra, Senhor. Somos firmados nessa humildade e na sua fé, Senhor. A fé que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. Sabe, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Aprendemos de ti, Senhor. Sabe, aprendemos da sua mansidão, que é essa humildade plena e perfeita. Nos achegamos mais e mais diante de ti, Senhor. Porque não há outro caminho, não há outro Deus, né? Os outros deuses nós não falamos mais, né? Porque eles não preenchem, eles não falam mais dentro de nós. Quem fala dentro de nós é somente o teu Espírito, Senhor. O teu fanerô, a tua presença perpétua está dentro de nós e ela que fala, ela que nos conduz, Senhor. É o teu Espírito sobre nós. Amém? Amém, Senhor Jesus. Cântico fala.